Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Teu do Black. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma partida com o trio do Bayern de Munique. Vou falar a vocês. Às vezes vale a pena tirar alguns épicos e colocar alguns destaques, alguns jogadores distinguidos para entrar em ação. Porque tem jogadores, cartas distinguidas ou destaques que jogam muito mais que épicos. E é o caso desse trio que eu escalei: Rummenigge, Musiala e Sané. Tudo bem que Rummenigge é lendário, mas Musiala e Sané não são. É um Musiala destaque e um Leroy Sané distinguido que veio no passe. E eles jogam demais. E os dois têm super substituto, Rummenigge também. Só que o intuito é jogar com os três durante toda a partida. Posso fazer substituição, porém sem tirar os três. E como eu sempre deixo muito claro nos meus vídeos, eu narro as gameplays por conta de ter dificuldade em jogar e falar ao mesmo tempo. Enquanto vocês veem a partida, vou falar sobre esses jogadores épicos, cartas, destaques distinguidos e até cartinhas bases. Vamos lá. Épicos de box, eu tenho o Puyol e o Bergkamp da Inter, que foram jogadores que eu consegui com 100 moedas na sorte. Tirando esses, o resto são jogadores grátis, e o Guardiola e o Davi Villa não foram grátis, porque eu tive que comprar moedas, que foi uma promoção que a Konami trouxe, onde você comprava, ganhava as moedas e o jogador épico. Então, tirando esses dois, o Villa e o Guardiola, Puyol e Bergkamp, o resto foram jogadores de graça. Agora, alguns épicos, mesmo sendo pagos, tendo over alto, não rendem tanto. Aí que entra a coisa, uma das coisas mais engraçadas do eFootball. Tem épicos com 104 de over, 105 de over, que não limpam as chuteiras de jogadores de destaques distinguidos. E eu já vi muito exemplo disso. E vou dar uns exemplos de jogadores de destaques indistinguidos que superam alguns épicos. Vinícius Júnior. Beleza, Vinícius Júnior tem cartas Showtime. Porém, as versões de destaques, principalmente aquelas que pegam a 102 da Champions e destaque normal mesmo da liga, são muito absurdas. São cartas absurdas. Não só Vini Júnior, o próprio Mbappé, Musiala, que tem uma versão Big Time, eu lembro. Sané é um jogador assim que pode ser subestimado no eFootball, mas é sempre um jogador muito apelão. Claro, tem carta que vai ser pior do que a outra. Essa carta que eu estou usando especificamente é muito boa de usar. Outros jogadores como o Lise, o próprio Haaland, destaque, Isaac, que recentemente veio uma versão Showtime dele, entre outros vários jogadores, em especial os centroavantes, destaques distinguidos, superam épicos muitas vezes. Então, meio que não faz falta, entre aspas. Quem não tem condição de estar gastando para pelo menos garantir um épico por box, sabendo jogar e utilizar esses jogadores, dá para se virar perfeitamente, porque alguns destaques distinguidos são sensacionais. A gameplay não condiz com a ficha. Não estou dizendo que eles são melhores, tá? Não estou dizendo isso. Mas eles quebram muito galho. E tem alguns jogadores, destaques distinguidos, que são sim melhores que épicos, pelo menos eu acho. Nem todo épico é isso tudo. Beleza, ele passa aquela imagem ali, poxa, é um épico novo, com over muito alto. Mas tem vezes que na gameplay não condiz e a gente sabe disso. Mas claro, sempre que puder ter um épico, tenha. É muito bom ter um time full épico, principalmente os melhores. Falando agora sobre esses três jogadores que eu usei pro intuito do vídeo. Começando pelo Sané. Sané é aquele cara que ninguém dá nada, mas dentro de campo é um jogador muito liso, muito rápido, ganha a maioria dos duelos 1 contra 1. E o chute colocado dele é simplesmente maravilhoso. Se você chutar 10 vezes colocado com o Sané, ele vai fazer uns 6, 7 gols. E não é brincadeira.
E não é só o chute colocado, ele tem um chute muito forte. Então se você corta pro meio, bate fenomenal ou bate normal sem ser colocado, a chance de gol é muito grande. E é um jogador que se você coloca ele na frente, ninguém pega na corrida. Ele simplesmente vai ganhar e é um jogador que não perde gol de cara. Principalmente com chute colocado. Então o Sané é um jogador muito completo, muito interessante de usar. E eu lembro que também chegou uma versão Showtime dele pela Alemanha recentemente, como perito em cruzamento. Fiquei doido para pegar esse Sané, mas sem condições de gastar dinheiro para ir atrás dele. E também não tive a sorte de tirar com 100 moedas. Então, Sané aí é um jogador muito interessante. Quem tem uma cartinha do Sané e nunca usou, usa. Tudo bem, se você tiver um épico muito absurdo, se você tiver um épico bom, não precisa ser muito bom, um épico bom, aí já não tem jeito, vai ser melhor que o Sané, dependendo de quem for. Mas levando em conta que a maioria dos épicos jogando de meio atacante que chegam são bons, então fica difícil pro Sané. Mas mesmo assim, coloca ele uma vez aí na divisão para testar que vocês vão se divertir muito jogando com o Sané. No Ceará todo mundo conhece, creio que a maioria já jogou. Creio que a maioria tenha uma cartinha de Musiala no time. E o mesmo eu falo do Sané. Se tiver, usa uma vez aí para ver se nunca usou. E quem já usou, comenta aqui embaixo e fala se eu tenho razão ou se eu estou mentindo sobre esses épicos, sobre esses destaques e sobre esses jogadores que eu estou citando aqui. O único ruim que eu acho do Musiala, comparado com o Sané, é que o chute dele, sem ser colocado, não é tão potente como o do Sané. Eu acho que o Sané tem uma melhor finalização, porém o Musiala é muito mais promissor, muito mais forte no 1 contra 1 e o Musiala perde em velocidade. Sané é mais rápido que o Musiala, mas a combinação dos dois é algo impressionante. O Sané é um ponta, mas eu uso como meio atacante. Não preciso colocar ofensiva nele, porque mesmo sem ofensiva ele se comporta como um jogador de filtração, mas aconselho colocar ofensiva que ele vai ser muito mais ofensivo ainda. Rummenigge dispensa comentários. Já tem outras cartas do Rummenigge, aquela cartinha dele da Alemanha, que se não me engano pega 105 de over. Muitos Rummenigges absurdos já chegaram e terão outros Rummenigges em breve, né? Sempre volta, sempre volta. Mas essa versão lenda dele do PES 2021 continua sendo um absurdo, porque se você comparar esse Rummenigge lenda que eu tenho com o Rummenigge épico dentro de campo, você vai achar que é um Rummenigge épico, não é um Rummenigge antigo, porque a gameplay é um absurdo. Mas se você comparar ficha, não vai ter jeito. O Rummenigge lenda vai perder feio, muito feio, principalmente em overall. Mas dentro de campo é outra história. É importante você analisar ficha? Óbvio, não tenho dúvidas. Mas eu aconselho, pelo menos na minha visão, não vão na ficha. Tem muitos jogadores que têm uma ficha boa, que tem uma ficha mais inferior, porém dentro de campo não condiz com isso. Não estou dizendo que acontece com todos, mas com alguns jogadores isso acontece sim. E quem é experiente nesse jogo sabe disso. Então, não descarte o jogador por ter uma ficha suspeita. Teste antes, principalmente se for aquele jogador que todo mundo conhece, mas que venha com uma ficha ali meio desagradável. Testa antes de deixar no banco, antes de dispensar. Sempre teste. Eu tinha quase todos os lendas da época do PES. Eu dispensei quase todos. Deixei Cruyff, que na época era o Iconic Moments. Deixei o Messi, o Cristiano Ronaldo, todos os Iconic Moments. O Iniesta também. E o único lenda que sobrou foi Rummenigge. Por quê? Porque por mais que tenham se passado anos, estamos indo por futebol 2026 em breve, ele continua em alto nível, ele continua um absurdo. Chutou é gol, botou na frente ninguém pega, muito liso, muito difícil de marcar e ainda por cima tem uma cabeçada boa. Não sei se na ficha dele tá lá uma cabeçada boa, mas ele faz muitos gols de cabeça no meu time. Então, olhem a ficha, mas não cravem se o jogador vai render ou não por conta disso. Testem antes, coloque ele dentro de campo antes de fazer qualquer coisa. Então, a dica no geral que eu dou é: tem um time full épico? Maravilhoso. Mas se pega um jogador como Musiala, até um Sané, esses jogadores assim que todo mundo já conhece,
mas que são versão de destaques, distinguidas, não descartem. Não estou falando para você tirar o seu épico porque o jogador destaque ou distinguido é melhor do que o seu épico, não. Mas eu aconselho a testar, porque em certo período do jogo, principalmente se o jogador destaque estiver na semana A, ele pode render mais do que seu épico, pelo menos em algumas partidas. Acontece, faz parte. O meu Mbappé distinguido rende mais do que quase todos os meus atacantes. Ele só não rende mais do que Rummenigge. Beleza, é o Mbappé, mas não é épico, não é Showtime. É um jogador distinguido que veio no Clube Select do Real Madrid. O meu épico, o meu Cristiano Ronaldo Iconic Moments, por exemplo, deveria render muito mais porque é uma versão lendária. Não, não é assim que a banda toca. É lendário, é épico, é Showtime, é Big Time, beleza, mas não é assim que a banda toca. Eu decidi fazer esse vídeo com esse trio porque é um trio apelão, como eu tô explicando. E eu sabia que ia render coisa boa caso eu conseguisse alcançar o intuito. E rendeu. Tô vencendo bem o adversário. Eles estão cansados, mas continuam rendendo. E eu gosto muito de usar esses jogadores. Inclusive estou pensando em fazer vídeos com ataque de clubes europeus. Trouxe o trio do Bayern, estou pensando em trazer o trio do Barcelona, o trio do Real Madrid e por aí vai. Estou pensando nesse tipo de conteúdo. Então, quem vê esse vídeo e gostar, comenta aqui embaixo para ver se vale a pena estar fazendo isso ou não. Vou continuar trazendo informações. Dei uma pausa nas formações, verdade, não é toda hora que minha mente pensa em alguma formação diferente para trazer aqui, mas eu já tenho em mente qual eu vou trazer e em breve eu trarei. E eu estou feliz porque eu consegui fazer essa partida. Uma partida muito interessante, muito boa. O Mbappé fez mais um aí pro time. Consegui fazer o trio do Bayern de Munique jogar bola. Participaram bem da partida. É isso, o intuito do vídeo foi esse. Mostrar para vocês também que esses jogadores prestam sim, servem para te fazer vencer. Independente do cenário, campeonato, divisão, X1 com seu amigo, campeonato interno de clã, X-clã, não importa o que você joga, esses jogadores servem e servem muito bem. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a quem clicou. Tamo junto, até a próxima. Fui.